Olá, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e Artesã e sejam todos bem-vindos ao canal Manita. No vídeo de hoje nós vamos fazer a mini Santa Rita de Cássia. Essa mini Santa Rita foi feita toda em fio amigurumi e ficou com um total de 8 centímetros. Então você pode utilizar como chaveiro, você pode utilizar num terço ou usar a sua criatividade e colocar onde você quiser. Se você já gostou dessa peça, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Então, se esse botãozinho aqui embaixo tiver vermelho, significa que você ainda não está inscrito no canal. E, se você quiser e puder, seja membro e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. A quantidade de material é bem pequena, então dá pra gente usar sobras de fios de outros projetos. E o nível de dificuldade é bem fácil. Então é uma peça rápida, fácil de fazer e super fofinha. Já tem aqui no canal a Santa Rita em tamanho maior, com 24 centímetros. Então eu vou deixar nessezinho aqui em cima o vídeo da Santa Rita em tamanho maior. Essa mini Santa Rita eu fiz sob encomenda e postei lá no meu Instagram e vocês me pediram muito, então eu resolvi trazer o passo a passo pra cá. Se você não me segue lá no Instagram, tá esperando o quê? Corre lá, tem várias dicas, várias receitinhas grátis lá no feed, então eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo por lá também. Todos prontos? Então preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Animados para fazer a nossa mini Santa Rita? Então, nós vamos começar com fio preto. Eu vou usar aqui a agulha de número 3 e nós vamos começar com 6 correntes. Então, a gente começa com um nó corrediço e 6 correntes. Agora, a partir do segundo ponto, nós vamos fazer um aumento. Ó, então, a partir do segundo ponto, a gente faz um aumento. Depois, a gente faz 3 pontos baixos nas próximas alcinhas da nossa corrente. Então, aqui eu fiz 2 e aqui 3. 3 pontos baixos. No último ponto, nós vamos fazer 2 aumentos, ou seja, 4 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2, equivalente ao primeiro aumento, e agora mais 2, equivalente ao segundo aumento. Agora, nós estamos do outro lado da corrente. E nós vamos fazer aqui 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. E no último ponto, nós vamos fazer um aumento. Finalizada aqui a nossa primeira carreirinha. Na nossa segunda carreira, nós vamos começar com um aumento. Então, aqui, logo no primeiro ponto, nós vamos fazer um aumento. Depois, 5 pontos baixos. Então, eu fiz um aumento. Agora, 5 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5. Agora, pra gente virar e fazer esse contorninho aqui, nós vamos fazer 2 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, aqui eu fiz o primeiro aumento, no próximo ponto, mais um aumento. No outro lado da nossa carreira aqui, nós vamos fazer 5 pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no último ponto, nós vamos finalizar com um aumento. Então, aqui vamos só recapitular o que nós fizemos. Começamos aqui com um aumento, fizemos 5 pontos baixos. Aqui na extremidade, 2 aumentos, do outro lado, 5 pontos baixos e, por último, um aumento. Então, carreirinha finalizada com os nossos 18 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos começar com um ponto baixo e um aumento no próximo ponto. Ó, então, fizemos um ponto baixo e, logo em seguida, um aumento. Aqui, nós vamos fazer 5 pontos baixos direto. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Chegamos aqui na virada. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Um ponto baixo e o primeiro aumento. E repetir. Um ponto baixo e, novamente, um aumento.
Já estamos do outro lado e aqui nós vamos repetir os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E aqui, para finalizar a nossa carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e, por último, um aumento. Carreirinha finalizada e nós fechamos aqui com um total de 21 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos começar com um aumento e 2 pontos baixos. Então, eu fiz aqui, no primeiro ponto, um aumento. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos. 1, 2. E nós vamos fazer um aumento novamente. Então, de novo, eu fiz aqui um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, aqui, nessa parte reta, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2, 3 e 4 pontos baixos. Agora, aqui na viradinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos, agora o primeiro aumento e novamente 2 pontos baixos e mais um aumento. Agora, aqui do outro lado, nós vamos fazer pontos baixos até finalizar a carreira. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui, por último, 8 pontos baixos. Então, carreirinha finalizada, nossa peça tá assim. E nós fechamos essa carreira aqui com 26 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 26 pontos baixos só pegando na alcinha de trás, tá? Pra gente fazer essa viradinha. Então, ó, na próxima carreira, nós vamos pegar só a alcinha de trás, tá? Então, são 26 pontos baixos só nessa alcinha de trás. Carreirinha finalizada, fizemos aqui os nossos 26 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha com 26 pontos baixos. Só que dessa vez, pegando normalmente nas duas alcinhas, tá? Então, pegando nas duas alcinhas do ponto, nós vamos fazer mais uma carreira com 26 pontos baixos. Carreirinha finalizada, então fechamos aqui os nossos 26 pontos baixos e agora a gente precisa estabilizar o fundo. Eu cortei aqui um pedacinho de papelão, tá? E um pedacinho de EVA e eu vou colocar os dois aqui no fundo, tá? Mas se você quiser colocar um pedacinho de plástico ou alguma coisa assim, pode ser também, tá? O plástico é legal que a peça fica lavável, aí fica a seu critério, tá? Então eu vou colar aqui no fundo. Fundo já estabilizado e agora a gente vai para a próxima carreira. Na próxima carreira, a nossa carreira de número 7, nós vamos fazer uma diminuição logo no início da nossa carreira. Então, aqui, uma diminuição, tá? Nós vamos pegar, deixa eu fazer de novo aqui. Nós vamos pegar na alcinha do primeiro ponto, na alcinha do segundo ponto e fazer um ponto baixo. Então, essa é a nossa primeira diminuição. Agora, nós vamos fazer 11 pontos baixos seguidos. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. E agora, uma outra diminuição. Então, eu comecei com uma diminuição aqui, fiz 11 pontos baixos e mais uma diminuição aqui. E agora, a gente finaliza a carreira com pontos baixos. Agora, são 11 pontos baixos novamente. Então, eu fiz aqui 2, 10 e aqui, por último, 11 pontos baixos, tá? Então, fechamos essa nossa carreirinha aqui com 24 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 24 pontos baixos. Então, é uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, é só fazer ponto sobre ponto com 24 pontos baixos.
Carreirinha finalizada, então fechamos aqui com um total de 24 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos começar novamente com uma diminuição. Então, nós vamos fazer aqui uma diminuição e nós vamos fazer direto aqui 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer duas diminuições. Então, aqui, a nossa primeira diminuição e no próximo ponto, a nossa segunda diminuição. E agora, novamente, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E agora, uma diminuição. Então, a gente começou com uma diminuição e finaliza aqui com uma diminuição. Então, nós fechamos essa carreira com 20 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, são 20 pontos baixos por toda a volta. Então, é só fazer 20 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Carreirinha finalizada, então fechamos aqui com um total de 20 pontos baixos, perdão, né? Foram 20 pontos baixos agora. Na próxima carreira, nós vamos fazer uma diminuição, tá? Vamos começar novamente com uma diminuição e nós vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E agora, a gente faz mais uma diminuição. Então, eu comecei com uma diminuição, fizemos 8 pontos baixos e aqui mais uma diminuição. E agora, do outro lado, nós vamos fechar com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui por último 8 pontos baixos. Então, fechamos aqui com um total de 18 pontos baixos. E na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, é uma carreira de pontos sobre pontos com 18 pontos baixos por toda a volta. Carreirinha finalizada, então fechamos aqui com 18 pontos baixos e nós vamos para a próxima carreira, que é uma carreira de um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. E aí, a gente repete, um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E aí, no final dessa carreirinha aqui, nós ficaremos com 12 pontos baixos. Agora, nós chegamos ao momento aqui que a gente coloca enchimento na nossa peça. Enchimentos colocados, tá? Então, já tá bem cheio, ó, e observe que não tá distanciando os pontos. Finalizado aqui a nossa carreirinha e agora nós vamos trocar de cor para o fio branco. E eu vou fazer aquela troca tradicional, tá? Por isso que eu nem fechei o último ponto. Vou pegar já o fio branco e já vou puxar aqui nesse último ponto o fio branco, tá? O preto eu já cortei. E aqui eu só puxo o preto para ficar mais firme. E agora aqui nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, com os nossos 12 pontos baixos. Então, nós vamos fazer aqui ponto sobre ponto, lembrando de fazer alguns pontos em cima, né, desses dois fios para ficar firme. Depois disso, a gente pode colocá-los aqui para dentro e só dar a volta de pontos sobre pontos. Carreirinha finalizada. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer diminuições. Então, nós vamos fazer 6 diminuições. Só que nós vamos fazer diminuições só nas alcinhas de trás, tá? Então, nós vamos pegar só na alcinha de trás e nós vamos fazer uma diminuição um pouquinho diferente. Nós vamos pegar o primeiro ponto,
nós vamos inserir no segundo ponto. E olha só pegando a alcinha de trás, e aí eu vou ficar com 3 alcinhas na agulha. E aí a gente diminui, tá? Então, vai ficar as alcinhas da frente por toda essa volta, tá? Então, eu vou fazer a diminuição pegando só no ponto de trás. Então, aqui é a segunda diminuição. A próxima é a nossa terceira diminuição. Deixa eu empurrar esses fios pra dentro aqui, porque eles já estão provocando bagunça aqui. Ó, e aqui a gente faz a próxima diminuição também. E carreirinha finalizada com as nossas 6 diminuições, né? Com os nossos 6 pontos baixos. Pescocinho feito, agora nós vamos para a primeira carreira da cabeça. Agora nós vamos zerar a contagem e começar contando como carreira 1. Então, nessa primeira carreira da cabeça, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. Ó, então, aqui, o primeiro aumento, depois no segundo ponto, o segundo aumento. O sexto aumento. Então, voltamos a ficar aqui com 12 pontos baixos. E daí, nós vamos fazer mais uma carreirinha em branco, que é a nossa próxima carreira, que é um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo, no próximo ponto, e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta, e no final, nós ficaremos com 18 pontos baixos. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, um aumento, e aí, novamente, um ponto baixo e depois um aumento. Então, a gente vai assim até o final. Então, carreirinha finalizada, ó, fechamos com 18 pontos baixos. E agora, a gente vai trocar de cor. E nós vamos trocar de cor novamente do mesmo modo tradicional. Então, aqui no último ponto, a gente já vai puxar a próxima cor. A cor que eu vou usar aqui para fazer a pele é o 7564 e nós já vamos puxar aqui direto. A gente puxa o fio branco para ficar preso, vou cortar o fio branco já. E agora aqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz aqui 1, agora 2 e por último aqui, um aumento. A gente sempre conduz esses 2 fios aqui para ficar um pouco mais firme. Ó, então, eu fiz 4 pontos em cima desses 2 fios, então agora eu já posso colocá-los aqui para dentro. E nesse momento, né, se você quiser colocar um pouco mais de enchimento aqui, já pode, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho mais aqui, para o pescoço ficar bem estruturadinho, para não ficar tombando depois, para não ficar molenga, tá? Então, enche, né? Coloca enchimento de modo que ele pare aqui no pescoço, para ficar uma peça bem bonitinha. Então, agora aqui a gente vai seguir esse mesmo padrão de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Carreirinha finalizada. Então, fechamos aqui com 2 pontos baixos entre os aumentos e ficamos com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. Então, é só a gente repetir ponto sobre ponto por 3 carreiras. Finalizadas aqui as nossas 3 carreirinhas. E agora, a gente vai começar uma sequência de diminuições. Nós vamos fazer aqui a primeira carreira de diminuições. São 2 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Carreirinha finalizada, então fizemos 2 pontos baixos entre as diminuições. E tem muito cachorro latindo lá no vizinho. Então, vamos lá. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. E nós vamos repetir por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição, tá? E assim a gente repete por toda a volta. Se você já quiser colocar os olhinhos prontos,
Aí você pode colocar entre as carreiras 1, 2, 3, 4, 5. Entre a carreira 5 e a carreira 6, tá? Então, se você quiser colocar um olhinho com trava bem pequenininho, você pode pôr, tá? Nessa carreirinha aqui, entre a carreira 5 e a carreira 6. Mas como eu vou bordar depois, eu vou passar direto, tá? Então, é só fazer essa carreira de um ponto baixo e uma diminuição e repetir por toda a volta. Finalizada aqui a nossa carreirinha, agora aqui a gente já coloca o enchimento. Lembrando de estabilizar bem aqui a parte do pescoço para não ficar muito molenga depois. Então, enchimento colocado, agora a gente vai para a próxima carreira, que é uma carreira de diminuições. Então, essa é a nossa última carreira aqui da cabeça. Nós vamos fazer apenas diminuições. Então, ao todo, são 6 diminuições, tá? Então, em cada ponto, a cada 2 pontos, né, a gente vai fazer a nossa diminuição. E essa aqui também, né, como é a nossa última carreira, ela é bem chatinha de fazer, mas é só a gente ir com calma, que como é a última, né, dá até aquele gás a mais para poder terminar a base da nossa peça. E aqui, se você sentir necessidade que precisa de mais enchimento, o meu aqui eu tô vendo que a cabeça tá meio molenga ainda, precisa de mais enchimento, então eu vou colocar. Eu vou fazer aqui o último ponto, ainda vai sobrar um espacinho que dá pra gente colocar, ó, esse espacinho aqui ainda dá pra gente colocar um pouco mais de enchimento. Tá vendo que a minha aqui tá um pouco murcha? Então, isso não pode acontecer. Eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento, a gente vai colocando aos poucos. Agora, já está bem mais estruturada. E agora, a gente corta o fio e a gente fecha aqui com um anel mágico falso. Então, aqui nós vamos pegar só uma alcinha e aí nós vamos fazer pra lá e pra cá. Ó, eu volto pegando só na alcinha da frente. Agora, eu vou de novo pegando só na alcinha da frente e a gente vai fazendo esse movimento de vai e vem, passando por todos os pontos. Assim que a gente finalizar, eu adoro esse momento. A gente puxa e fecha. Olha só que coisa mais linda. Então, a cabecinha aqui está fechada e a base está pronta. Agora, nessas alcinhas que sobraram aqui, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos, para fazer o detalhezinho de baixo da pala da nossa Santa Rita. Então, nós vamos começar, nós vamos inserir a agulha aqui na parte de trás. Se você quiser dar um nozinho, você pode também, tá? Mas eu não costumo dar nó, eu costumo já pegar direto aqui. E nós vamos fazer 2 correntes. Escapou aqui. Essa é uma carreirinha também bem enjoadinha de fazer. Acho que pra vocês aí é mais fácil, né? Porque eu tenho que gravar, então tem que ficar numa posição que dê pra vocês verem, né? Então, acaba ficando um pouquinho mais difícil. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu fiz 2 correntes e em cada alcinha dessa daqui, nós vamos fazer um ponto alto. E aí, então, nós vamos dar a volta, fazendo pontos altos, pegando, né, só nessas alcinhas que a gente havia deixado quando nós estávamos fazendo o pescoço. Então, aqui não tem muito segredo não, tá? Então, é só pegar nessas alcinhas e fazer pontos altos por toda a volta. Carreirinha finalizada aqui. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira, pra gente poder finalizar. E agora, é só a gente cortar o fio e dar aquele nozinho, arrematar, esconder e trazer essa partezinha aqui pra baixo. E a gente ajeita pra ficar certinho e ficamos assim. Então, agora eu só vou esconder o fio. Base do nosso corpinho pronta e ficou assim. E olha só que amor que ficou a base da nossa Santa Rita. Agora, nós vamos fazer o véu da nossa Santa Rita e nós vamos usar um anel mágico e nós vamos colocar 6 pontos baixos
nesse anel mágico. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. A gente puxa, vamos marcar o último ponto. E agora, nós vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, a gente faz 2 pontos baixos. Então, fechamos essa carreirinha com 12 pontos baixos. Agora, a gente puxa para fechar bem aqui o anel mágico. E agora, a gente vai continuar fazendo aumentos. Nós vamos fazer nessa próxima carreira um ponto baixo e um aumento. E repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Carreira finalizada com um ponto baixo e um aumento. E na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E repetir por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. E no final dessa carreirinha aqui, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Carreirinha finalizada. Então, fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos. Nossa, o fio preto é muito difícil de ver. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos, é mais uma carreira de aumento. 5 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz aqui 3, 4, 5 e agora um aumento. E nós vamos repetir 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, eu fiz 2, 3, 4, 5 e um aumento. Carreirinha finalizada com 5 pontos baixos entre os aumentos. E nós fechamos essa carreira aqui com 28 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer aqui 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, nós vamos fazer 3 carreirinhas com 28 pontos baixos cada carreira. Finalizada aqui nas nossas 3 carreirinhas, então o nosso véu tá assim. E agora a gente vai medir aqui pra gente fazer a parte de baixo, né, do nosso véu aqui, que é onde ele vai descer. Eu marquei aqui. E a gente vai descer aqui das laterais da cabeça, tá? Então, a gente vai fazer pontos nessas duas, até chegar nessas duas marcações. Gente, olha só o que eu consegui fazer. Eu consegui passar o marcador dentro do fio. Meu Deus. Aí, agora tá certinho. Então, nós vamos fazer assim. Eu vou chegar com pontos baixos até a primeira marcação, tá? Então, esse aqui é o final da carreira. Então, nós vamos fazer pontos baixos até chegar nessa marcação aqui, tá? Então, ao todo aqui foram, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos nessa primeira marcação. Aí, agora aqui vem o pulo do gato. A gente vai fazer carreira vai e vem agora. Então, nós vamos fazer uma corrente, vamos virar o nosso trabalho e agora a gente vai fazer, logo nesse primeiro ponto aqui, um aumento, tá? Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos aqui nesse primeiro ponto, tá vendo? Ó, 2 pontos baixos aqui. E a gente vai seguir fazendo pontos baixos até a gente chegar nesse marcador laranja aqui. Então, a gente vai passar direto nesse amarelo, eu vou tirar ele daqui, a gente não vai usar ele mais. E nós vamos seguindo com pontos baixos até chegar lá na nossa marcação. E aí, lá na nossa marcação, a gente vai fazer mais um aumento. Só para dar uma aberturinha aqui no nosso manto. Ó, vou tirar a marcação. E aí, aqui nesse ponto, nós vamos fazer um aumento. E agora, nós vamos fazer uma corrente. Vamos virar. E aqui, a gente já vai pegar, ó, no segundo ponto, tá? Aqui a gente não vai fazer aumento mais, não. Então, eu não vou pegar na base da corrente, eu vou pegar no ponto seguinte. Então, aqui nós vamos fazer 1, 13 e aqui por último 14. Então, aqui agora, nós vamos descer
o comprimento que a gente desejar, tá? Se você quiser fazer um pouco mais comprido ou um pouco mais curto, fica a seu critério. Mas aí a quantidade de pontos é essa, tá? A gente vai descer mais ou menos 1 centímetro aqui, uns 2 dedinhos, mais umas 4 carreiras, mais ou menos. Eu acho que já fica bom. De ponto sobre ponto com 14 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui 4 carreiras. E assim que eu terminar as 4, eu já mostro pra vocês como que vai ficar, tá? Mas eu não vou fazer mais aumentos aqui, é ponto sobre ponto. Finalizadas aqui as nossas 4 carreirinhas de ponto sobre ponto. E agora a gente vai cortar o fio preto. E nós vamos fazer o arrematezinho aqui. Agora, nós vamos passar uma carreira de ponto baixíssimo na forma de U, tá? A gente vai começar desse lado de cá, vai dar a volta e terminar aqui do ladinho. Eu vou pegar bem nessa última alcinha aqui do último ponto. Vou fazer aqui, vou prender com um ponto baixíssimo. E agora aqui, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos, pegando um pouco mais na parte de dentro do nosso véu. Nem sempre vai ser possível, né? Mas a gente tenta fazer o máximo. Agora, aqui em cima, né, aqui na parte da frente, a gente pega só nessas alcinhas da frente, tá? Pra ele ficar um pouco mais na parte de dentro. Finalizado aqui o nosso manto e ele ficou assim. Agora, nós vamos fazer a mãozinha e nós vamos pegar o mesmo fio que a gente usou pra fazer a pele. E nós vamos colocar 4 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, logo aqui no primeiro ponto, a gente faz um ponto baixo. Depois, um aumento. E a gente repete. Um ponto baixo. E por último, um aumento. Agora, a gente vira o nosso trabalho, que ele começa a ficar pro lado contrário. Vamos puxar bem aqui, para fechar o nosso anel mágico. E agora, a última carreira, ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer aqui a última carreirinha da nossa mãozinha. Pontos sobre ponto. Carreirinha finalizada. E a gente faz aqui um ponto baixíssimo. Só para ficar mais retinha a nossa última carreira. Agora, a gente corta o fio. E só dá aquele nozinho aqui. A gente joga o restante do fio aqui pra dentro. E a nossa mãozinha está pronta. A outra mãozinha é só a gente fazer do mesmo jeito. Agora, nós vamos fazer as florzinhas. Eu vou utilizar aqui um tom de vermelho. É o 3583, mas você pode usar o tom de vermelho que você quiser. E nós vamos começar aqui com correntes. Eu vou usar também a agulha 1,75, bem fininha, tá? Pra florzinha ficar pequenininha mesmo. Então, aqui, nós vamos fazer 15 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Nós vamos emendar e fazer o primeiro ponto baixo na quarta corrente. Então, nós vamos deixar 3 correntinhas livres e nós vamos colocar o ponto baixo na quarta corrente. E nós vamos fazer mais 3 correntinhas. E nós vamos fazer em cada ponto, bugada hoje, nós vamos fazer 3 correntinhas e um ponto baixo na próxima alcinha da corrente. Novamente, 3 correntes e emendar na próxima alcinha com um ponto baixo. E assim nós vamos fazer em todas as correntes. 3 correntinhas, um ponto baixo na próxima alcinha, até finalizar todas as alças. Finalizadas todas as alcinhas. E agora a gente vai dar um nozinho aqui e vamos montar a nossa florzinha. Agora aqui basicamente a gente vai enrolar a nossa florzinha. Eu vou passar cola
Agora está pronta aqui a nossa florzinha e eu vou fazer a outra do mesmo jeito para depois a gente poder aplicar. Vamos agora montar a nossa Santa Rita e a gente vai começar aqui fazendo os olhinhos. Vou marcar aqui a posição dos olhinhos, mais ou menos aqui. E eu vou utilizar o fio preto para fazer os olhinhos bordados. Se você quiser usar olhinho com travo, se você quiser usar meia pérola, ou um outro tipo de olhinho, ou bordar de forma diferente, fique à vontade. Os olhinhos ficaram assim, bem simplesinhos. E agora a gente vai colocar aqui o véu. Agora, nós vamos fazer o estigma em vermelhinho aqui na testa da nossa Santa Rita. Então, eu vou usar o mesmo fio vermelho que eu usei para fazer a florzinha. O estigma ficou assim, agora falta a gente fazer uma boquinha. Eu vou pegar aqui um fio cor-de-rosa, e é uma sobra, eu não sei que número é esse aqui, tá? Mas é um fiozinho cor-de-rosa. Você usa o que você tiver disponível aí, ou se você quiser fazer a boquinha num outro tom, fique à vontade também. Eu vou fazer a boquinha de um pontinho só na carreira de cima, na segunda carreira, depois do branco. Tá? Então, aqui, deixa eu pegar uma agulha para ficar mais fácil para apontar. Aqui tá a nossa carreira branca, a primeira carreira em tom de pele, eu fiz entre a primeira e a segunda carreira em tom de pele. Então, eu vou fazer aqui um pontinho só. Vou pegar aqui no meio do ponto para ficar mais ou menos reto. E vai ficar assim, só uma coisinha bem sutil. Ficou assim, então, o nosso rostinho. E agora aqui, para dar um detalhezinho, a gente empurra o mantinho dela aqui para trás, para ficar mais ou menos assim. Eu falei manto, né? Mas é o véuzinho dela aqui para trás. E agora, nós vamos colocar os bracinhos, no caso, as mãozinhas e as rosinhas. Aqui é bem simples também, né? A gente vai juntar as duas mãozinhas e nós vamos colocar mais ou menos aqui no meio do corpinho, tá? Pra sobrar espaço pra gente colocar as rosinhas aqui em cima. Rosinhas e bracinhos fixados, agora é só esperar a cola secar. Já deixei secar um pouco e ficou assim a nossa mini Santa Rita de Cássia. Gente, olha que amorzinho, que coisinha mais fofinha, mais meiguinha que ficou a nossa mini Santa Rita. Ai, eu tô apaixonada! Como ficou a sua mini Santa Rita de Cássia? Você gostou de executar essa peça? Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você quiser executar a mini Nossa Senhora Aparecida, é só clicar nesse izinho que tá aparecendo aqui e ir lá fazer a sua também. Então é isso. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também.